Olá, meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura. E na aula de hoje iremos falar sobre a descoberta dos prótons. Como assim, Matinha? Vamos falar como os prótons foram descobertos, beleza? Mas antes disso, dá o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e toca a vinheta, vambora! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora, galera! Energia! Vamos dar continuidade à nossa aula e vamos falar aqui sobre a descoberta dos prótons. Galera, olha só. Recapitulando. Modelo, estamos falando sobre modelos atômicos, né? Modelo é um recurso que a gente utiliza para representar algo desconhecido. Ninguém nunca viu o átomo, mas criamos modelos para representar uma realidade. Aí eu falei com vocês, tá, sobre Leucipo, Demócrito, né, os filósofos, e que a maioria não considera aquilo como modelo atômico porque não foi feito o quê? Experimento científico. Experimento científico só surge a partir do modelo de Dalton, que é considerado aí o primeiro modelo atômico, que era o modelo da bola de bilhar, beleza? E aí nós vimos alguns postulados de Dalton. Fique esperto naqueles benditos postulados lá, beleza? E aí nós falamos na aula passada sobre a descoberta dos elétrons. Lembra o seguinte, o modelo de Thomson, tá? Nós não falamos ainda do modelo de Thomson, tá? Só estamos introduzindo aqui os conhecimentos prévios para que cheguemos no modelo de Thomson. Mas Thomson, tá doido, meu Deus? Mas Thomson, ele vai falar de quê? Ele vai falar de partículas negativas e massa positiva, né? Um átomo de massa positiva com elétrons espalhados. Repare que Thomson, ele já tinha um conhecimento dessas duas partículas, positivas e negativas, os prótons e os elétrons. Como que Thomson chegou nos elétrons? Lembra da aula passada, onde nós vimos o quê? As ampolas de Crookes, né? Os experimentos com as ampolas de Crookes, onde foi descoberto os raios catódicos. Os raios catódicos são os benditos elétrons. Quem é que batizou essa partícula de elétron? Stoney, beleza? Stoney, tá ok? Ok. Aí agora a gente vai entender por que Thomson falou sobre algo positivo. Porque já havia sido descobertos os prótons por esse carinha aqui chamado Goldstein, tá? Esse físico aí alemão, Goldstein. Então, Goldstein, ele descobre um novo raio fazendo uma mudança, uma alteração nas ampolas de Crookes e descobre os raios que foram chamados de raios canais. Nós falamos dos raios catódicos, que eram raios que saíam do cátodo, raios que caminham em linha reta, que tem massa, não foi isso? E é dotada de carga negativa. Agora a gente vai ver os raios canais. O que esse cara fez, gente? Olha o pensamento do doido. Ele pegou a ampola de Crookes, beleza? Tá aqui o ânodo positivo. Aí você sabe o que ele fez? Ele pegou a placa catódica, lembra que isso aqui é tudo placa metálica. Ele pegou a placa catódica, perfurou a placa. Isso aqui são buracos, ó, tá bom? Isso aqui são buracos. E aí o que ele fez? Ele deu a descarga elétrica. Quando ele deu a descarga elétrica, o que aconteceu? O que já estava previsto, raios catódicos. Foi observado os raios catódicos. Lembrem que os raios catódicos são o quê? Elétrons. Os raios catódicos são o quê? Elétrons. Só que aí, esse Stoney, esse Goldstein, ele percebeu o seguinte: tinha uma outra radiação, voltando aqui, ó. Tinha uma outra radiação que estava passando pelos buracos da placa. Tinha uma outra radiação passando pelos canais. Por isso que ele chamou de raios canais. Aí, ele pega e vai analisar esses raios mais de perto. O que ele percebe? Ele fez a mesma coisa. Ele colocou aqui um campo elétrico, né? Ele percebeu o seguinte:
que sob a influência de um campo elétrico, esses raios, esses raios canais, eles eram atraídos por essa placa negativa. Portanto, esses raios canais são cargas positivas. Então, esses raios canais, eles são partículas positivas, que foram chamadas de quê? De prótons, por Rutherford, lá na frente. Goldstein descobriu os prótons, mas ele não deu o nome de prótons. Quem batizou esse menino aqui de próton foi Rutherford. Perfeito. Então agora, Thomson já sabe da existência de partículas positivas e de partículas negativas. Agora sim, ele vai criar o modelo atômico dele, beleza? Eu vou passar um videozinho para vocês aqui agora, tá? Para vocês enxergarem esse experimento aqui, tá? É uma experiência feita em laboratório. E aí o que acontece? Vocês vão perceber uma luz esverdeada. A luz esverdeada no experimento são os raios catódicos. E vai ver uma outra radiação, meio que violeta, tá? É meio violeta assim, que são os raios canais. Prestem atenção que no vídeo, no experimento, essa ampola está virada. Essa ampola está aqui assim, ó. Essa ampola, ela está assim. Ou seja, esse disco aqui, ó, vai estar nessa posição. Vocês vão ver o furinho dela e vocês vão perceber uma radiação saindo aqui, ó. Qual que é a explicação, galera? Qual que é a explicação? Lembra que aqui dentro nós temos um gás? Nós temos um gás, né? Gás a baixas pressões. Quando foi dada a descarga elétrica, elétrons foram arrancados do átomo. Elétrons foram arrancados do átomo. Puf! Arrancou o elétron. Se arranca o elétron, que é dotado de carga negativa, arrancou o elétron, esse cara vai ficar o quê? Positivo. E aí, nós vamos ter justamente essas partículas positivas movimentando no sentido contrário, passando pelos buracos e passando para cá, que são os raios canais, beleza? Então, fiquem de olho aí nesse vídeo, tá bom? Toca o vídeo e vambora. É isso aí. E toca o som. Cadê? Bora! Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.